André, nós solicitamos a pessoas que enviassem algumas perguntas antes, para que a gente pudesse formulá-las aqui para apresentá-las na live. E já tem algumas perguntas que foram feitas ao longo aqui do nosso papo. Então, tem uma pergunta que é do Arthur Malta, ele é pecuarista caseiro. Ele pergunta o seguinte: qual é o método mais simples e de menor custo para se fazer a integração pecuária-floresta? Por quê? Ele diz que pensa em integrar eucalipto, sabiá e braquiárias, no caso, brilhante e betume. Não é o desafio que ele está querendo não é pouco. Bom, se vamos pensar em duas maneiras aqui. Se ele tem já pasto na área, se ele já tem isso, o ideal e eu estou imaginando, veja que eu estou imaginando que ele quer fazer toda a área com eucalipto, sabiá, não é só criar bosques para conforto dos animais, tá? Então, qual é a melhor maneira? É fazer faixas onde a gente vai destruir o capim existente, primeiro com o uso de dessecante, em seguida com o uso de grade, para nessas faixas, que eu recomendo que tenha em torno de 6 metros de largura, a gente plante 3 linhas de eucalipto ou sabiá, ou ambos intercalados, e aí a gente dá 20 metros de distância, deixando o pasto onde está ali, e faz outra faixa de 6 metros, aplica dessecante, passa grade e implanta as árvores. Naturalmente, não vou deixar de comentar, apesar de óbvio, as, o eucalipto e o sabiá devem ser implantados em muda, certo? Então, mudas de 20 centímetros, fazendo cova, colocando no meio. E aí protege com cerca elétrica, um lado e outro, um lado e outro, um lado e outro, e pode manejar com os animais. Ou, se não quiser fazer essa proteção, vai ter que deixar parado a área entre 8 meses, se ele usar adubo nas árvores, nas mudas, e 2 anos, se ele não usar. Então, só vai poder entrar o gado nessa área quando as arvoretas já estiverem num tamanho que o gado não consiga quebrar, né? Porque o gado são animais grandes, eles são brutos, né? Mesmo sem querer, eles podem quebrar árvores que estejam muito frágeis, tá? Então, essa é uma situação. Outra situação que é bastante utilizada é usa a área como lavoura primeiro, então faz uma lavoura de milho ou de sorgo, ou mesmo de soja, faz as linhas que eu falei, então 6 metros de área para as árvores, botando 3 linhas de árvore nesses 6 metros, deixa 20, faz outros 6, e aí planta as árvores e muda, e planta a lavoura, fica plantando lá sorgo e milho, durante 1, 2, 3 culturas, e quando chegou lá com 1 ano e meio, com 2, 3 culturas de sorgo ou milho, planta pasto, e aí nesse tempo o eucalipto e o sabiá já cresceram, e portanto já pode colocar o gado sem problema. Então vejo que não é, de qualquer maneira, não são processos simples, né? E eles demandam tempo, demandam aplicação e demandam cuidado. Tá. E justamente a próxima pergunta que foi feita pelo Thelmo Moraes, que é: quanto tempo você indicaria para que sejam colocados os animais após o semeio? Se a gente for fazer um pastejo de formação, que é quebrar a tendência do pasto de formar toceiras e fazer ele, em algumas espécies, colocar os estolões
e em outras fazer toceiras mais baixas e mais largas, em vez de crescer para cima, crescer para o lado, a gente precisa imaginar colocar os animais entre 60 e 90 dias depois de plantar. Aí, nesse caso, chama-se pastejo de formação. Eu preciso me certificar antes de fazer esse pastejo que as plantas estejam firmes no solo. Quer dizer, a gente faz um teste simples lá, tenta arrancar a gramínea, se a raiz estiver segurando a gramínea na terra, pode-se fazer o pastejo. E aí coloca uma quantidade de animais que a gente chama de carga leve durante poucos dias. Então os animais entram, consomem as pontas de capim, não é para fazer pastejo muito baixo, e a gente depois tira esse gado de dentro e deixa o pasto mais uns 60 dias para complementar o processo de formação. Então, com 60, 90 dias entraria com o gado, faz um pastejo leve, corta todas as pontas de capim e depois deixa mais 60 dias com o pasto fechado. Ok. Outra pergunta do Telmo também. Ele pergunta qual ou quais as espécies de capim você indica para áreas de várzea e declive na região da Zona da Mata de Alagoas. Área de várzea, se for várzea seca, que seria o ideal, se ela não for seca, dê um jeito de drenar e transformar numa várzea seca, porque ela vale a pena do ponto de vista de produtividade. As várzeas são os nossos solos mais férteis, com a vantagem de ter umidade quase o ano inteiro. Então, se forem várzeas secas, coloque mombaça, azure ou tamane, que são pastos de alta produtividade e que têm condição de aproveitar a qualidade do pasto, a qualidade do solo dessas várzeas. Se forem várzeas úmidas, onde a gente tem uma dificuldade de drenagem ou porque acumula muita água mesmo, aí os pastos de semente são mais limitados. A gente tem basicamente umidícola, tem dictioneura, que é uma parente muito próxima da umidícola, inclusive tem gente que diz que ela é uma variedade de umidícola, não é nem outra espécie, e tem setária, que é um pasto também de grande porte e que ele tolera excesso de umidade. Nas encostas, a gente deveria optar para pensar num capim moderno. Paiaguás é uma variedade de braquiária brisanta de 3 ou 4 anos de lançamento, não, acho que mais, 4, 5 anos de lançamento, com o devido cuidado de que ele é bastante sensível à cigarrinha, mesmo sendo uma variedade de brisanta. A decumbens, que é um capim antigo, porém bastante eficiente para esses locais de encosta. Então, é uma possibilidade, mas também tem que ter cuidado com a cigarrinha. E uma possibilidade um pouquinho mais ousada para encostas que não sejam muito inclinadas, eu arriscaria a utilização de um pânico de porte baixo chamado Maasai, que também é um material genético que está há uns 20 anos aí no mercado, então já não é mais um material genético novo, porque ele tem uma característica de crescimento bastante agressiva, produz bastante semente, e mesmo não sendo estolonífero, como ele produz muitas plantas por metro quadrado, ele tem condição de proteger desde que seja uma encosta leve, não pode ser uma encosta muito, muito acentuada. Ok. Temos uma pergunta do Fabrício Jadiel. Ele pergunta, é possível formar uma pastagem de qualidade sem a utilização de herbicidas? Caso sim, qual a melhor maneira? Eu, no meu raciocínio, e sempre quando a gente faz as recomendações de plantio de pasto, o herbicida ele não entra no fluxograma, ele entra somente se a gente errou em alguma coisa para trás. No que pode ter errado que vai acabar tendo que usar herbicida depois que o pasto estiver plantado?
Errou porque não preparou direito o solo. Errou porque não utilizou uma niveladora de maneira que deixasse a terra adequada para receber a semente. Errou porque escolheu uma semente de má qualidade. Errou porque na hora de plantar não observou a profundidade adequada para cada espécie. Então, só para já fazer um parênteses disso aí, né? O Maasai, o Mombasa, Tanzânia, Zuri, eles só precisam de 1 a 2 centímetros de solo sobre a semente, é muito pouquinho. É isso aqui, ó. 1 a 2 centímetros de solo sobre a semente para germinar. Então, muitas vezes, as pessoas enterram demais a semente, ela demora para nascer, e nesse meio tempo vem o mato e cobre a área. Que mais? Então, colocar semente. Plantar fora de época também é um problema, né? Então, a gente plantar na seca, ou plantar no miolo já da chuva, numa época em que o pasto, em que a semente vai ter mais dificuldade de germinar rapidamente. Então, se a gente fizer corretamente toda a sequência de preparo do solo, de semeadura e de cobertura da semente, provavelmente não será necessário, ou melhor dizendo, dificilmente será necessário o uso de herbicidas na formação do pasto. Ok. Tem uma pergunta do Raul. Ele pergunta: qual é a diferença entre as sementes convencionais e incrustadas? Bom, que eu lembre aqui de cabeça, sem me preparar muito para essa pergunta, a gente tem disponível, nós temos a semente convencional, que essa pode abrir em dois. Uma semente que ela tenha muita palha, eu estou falando de sementes boas, tá? Não estou falando de semente pirata, que isso aí não merece nenhum tipo de consideração, tá? Mas sementes de boa origem, elas podem ter palha do próprio pasto misturado, porque às vezes as pessoas não têm máquinas adequadas ou muito modernas para o plantio e precisam de alguma coisa mais volumosa para poder jogar. Então, uma semente pode vir, uma semente convencional, com palha, ou ela pode vir pura. Então, é semente convencional. Eu posso ter uma semente grafitada, que são normalmente sementes puras, com uma marcação de grafite, que pode ser de diversas cores, para facilitar a observação no campo se a semente está sendo bem distribuída ou não. Então, e a gente tem a semente incrustada ou peletizada, que são sementes que vêm com uma cobertura de micronutrientes e de inseticida, antiformiga, especialmente, que vem junto dentro da semente. E isso pode ter ou não ter, vejam bem que tem empresas que fornecem com isso ou não. E são sementes que conseguem ser lançadas, as sementes incrustadas, numa distância maior. Então a gente consegue um plantio também com uma eficiência de distribuição melhor e tem esses produtos coadjuvantes do processo junto com a semente. Tá? Então, tanto a semente grafitada, quanto a semente incrustada, quanto a semente convencional pura, são sementes puras. Aí volta naquilo que eu falei no início, né? A gente, tendo máquinas modernas, que são baratas, normalmente o uso dessas máquinas se paga já no primeiro ano de plantio, só com a economia de semente que se tem por conseguir plantar volumes menores de sementes, realmente semente, e não está plantando palha dentro da área. Tá?